E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Anderson e hoje vamos conhecer Cabo Verde, o país que virou a sensação da Copa do Mundo. Bora lá! Você já imaginou um país que quase ninguém conseguia localizar no mapa até pouco tempo atrás, mas que de repente passou a despertar a curiosidade de milhões de pessoas ao redor do mundo? Um pequeno arquipélago africano perdido no Oceano Atlântico com menos de 600 mil habitantes, sem grandes reservas de petróleo, sem vastas áreas agrícolas, sem um exército poderoso e enfrentando há séculos um dos recursos mais escassos e valiosos do planeta. Lembrando que esse conjunto de arquipélagos ele está localizado no Mar Atlântico, está a 600 quilômetros da costa de Senegal, né? É um país que praticamente é formado por 10 ilhas e, né, o nome exato desse país, né, seria República de Cabo Verde. Não esqueça, é novo por aqui, curte pra caramba o conteúdo, inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificação para você receber todas as notificações aqui do canal, porque sempre quando a gente lançar um vídeo novo o YouTube te avisa. Não esqueça também, já é daqui, curte pra caramba o conteúdo, não custa nada, deixa seu like aí para nos dar essa força e vamos nessa, vamos conhecer mais sobre Cabo Verde. A água. Ainda assim, esse país conseguiu se transformar em uma das democracias complicado, né? Porque lá é uma ilha. África, realmente a água seria um recurso assim, muito valioso nesse lugar. Uma das histórias mais surpreendentes do futebol mundial ao garantir sua primeira participação em uma Copa do Mundo. Esse país é Cabo Verde. Mas a Vozinho, então nem se fala. Não é apenas onde Goleirão. fica Cabo Verde. A pergunta é por que um conjunto de ilhas aparentemente isoladas no meio do oceano conseguiu exercer uma influência tão grande ao longo da história. Quando observamos o mapa mundi, Cabo Verde parece quase insignificante. São apenas alguns pontos espalhados no Atlântico, localizados a cerca de 570 quilômetros da costa do Senegal, na África Ocidental. Em muitos mapas é preciso ampliar bastante a imagem para enxergar suas ilhas. Mas a geografia raramente é uma questão de tamanho. Muitas vezes o que realmente... Talvez essa distância também ela seja determinada em relação ao ponto da ilha que você está, né? Se você está num ponto mais próximo da costa ou você está num ponto mais distante, né, da costa. Tem isso também, né? Porque como vocês estão vendo aí no vídeo, né? São várias ilhas, um total de 10 ilhas mais ou menos, todas elas vulcânicas. E vale ressaltar que somente 9 dessas ilhas são habitadas. O que importa é a posição, e poucas nações demonstram isso de forma tão clara quanto o Cabo Verde. Para entender sua importância, precisamos enxergar o Atlântico não como um vazio azul separando continentes, mas como uma gigantesca avenida marítima. Durante séculos, antes dos aviões e da internet, o oceano era a principal ligação entre povos, impérios, mercadorias e culturas. Exatamente no meio dessas conexões encontramos Cabo Verde. Ao norte estão as rotas marítimas que conduzem à Europa. Ao sul estão os caminhos em direção ao Golfo da Guiné e às regiões mais profundas da África. A oeste ficam as travessias rumo ao Brasil, ao Caribe e às Américas. A leste está a costa africana. Poucos lugares ocupam uma posição tão privilegiada. Interessante, né, cara? O Mar Atlântico ele liga vários países, né? Ou seja, dá para fazer essa rota através de navios, né? Ou seja, tanto, né, o continente africano como nós aqui das Américas, né? América do Sul, América Central, América do Norte. Ou seja, é uma posição bem estratégica também de Cabo Verde. E essa localização definiria praticamente toda a história do arquipélago. Mas antes mesmo dos seres humanos chegarem, a própria natureza já havia criado algo extraordinário naquele pedaço do oceano. Cabo Verde nasceu do fogo. Milhões de anos atrás, erupções vulcânicas submarinas começaram a acumular camadas de lava que lentamente emergiram acima da superfície do mar. O resultado foi a formação de 10 ilhas principais e diversos ilhéus menores espalhados pelo Atlântico. Até hoje, essa origem vulcânica está visível em praticamente todas as paisagens do país. Montanhas abruptas, vales profundos, encostas escuras e formações rochosas dominam o cenário. A prova mais impressionante dessa origem geológica está na Ilha do Fogo. No centro dela se ergue o já fala, né? Ilha do Fogo, vulcão então, ativo com aproximadamente 2.829 metros de altitude. É o ponto mais alto do país e uma lembrança constante de que Cabo Verde continua conectado às forças que o criaram. Diferentemente de muitas ilhas tropicais cobertas por florestas exuberantes, grande parte do arquipélago apresenta um aspecto árido. Isso acontece por causa de outro elemento gráfico fundamental:
sua proximidade com o deserto do Saara. Todos os anos, enormes massas de ar seco e poeira atravessam o Atlântico, vindas do norte da África. Em algumas épocas, nuvens inteiras de poeira saariana podem ser observadas cobrindo o céu cabo-verdiano. Essa influência limita as chuvas e transforma a água em um dos recursos mais preciosos do país. Ao longo da história, secas devastadoras marcaram a vida da população. Durante os séculos XVIII e XIX, algumas delas provocaram crises humanitárias severas. Milhares de pessoas morreram em consequência da fome e da escassez de recursos. Para muitos habitantes, a única alternativa era emigrar. E aqui surge uma das maiores contradições de Cabo Verde. Como um território com tão poucos recursos naturais conseguiu sobreviver e prosperar? A resposta está justamente naquilo que parecia ser seu maior isolamento, sua localização. Quando navegadores portugueses chegaram às ilhas por volta de 1460, encontraram um território desabitado. Não havia populações indígenas nem reinos locais. Isso transformou Cabo Verde em uma espécie de laboratório da expansão marítima europeia. Os portugueses rapidamente perceberam o valor estratégico daquele arquipélago. Em uma época em que as viagens oceânicas eram longas, perigosas e imprevisíveis, qualquer ponto de apoio em meio ao Atlântico possuía enorme importância. Cabo Verde estava exatamente no lugar certo. Navios que saíam da Europa em direção à África encontravam as ilhas em uma posição conveniente para abastecimento e reorganização das viagens. Em pouco tempo, o arquipélago tornou-se uma ponte entre continentes. Foi nesse contexto que surgiu Ribeira Grande, a atual cidade velha, localizada na ilha de Santiago. Hoje considerada patrimônio mundial da Unesco, ela foi uma das primeiras cidades europeias construídas nos trópicos. Durante séculos, foi um dos centros mais importantes do Atlântico. Mercadorias, navegadores, exploradores e informações circulavam constantemente por aquele porto. Mas junto com esse crescimento, surgiu também um dos capítulos mais sombrios da história mundial. Cabo Verde tornou-se uma peça importante dentro do sistema do tráfico transatlântico de escravos. Sua posição estratégica fez com que as ilhas funcionassem como ponto de apoio dentro da gigantesca rede que transportou milhões de africanos escravizados para as Américas. Mais uma vez, a geografia moldava a história. As ilhas não eram importantes por aquilo que produziam, mas pela posição que ocupavam. Elas estavam no centro das conexões marítimas que redefiniram o mundo moderno. Conforme os séculos avançaram, os impérios mudaram, as tecnologias evoluíram e as rotas comerciais se transformaram. Mas Cabo Verde continuou relevante. Durante a era dos navios a vapor, serviu como ponto de abastecimento. Mais tarde, com o avanço das telecomunicações, sua posição passou a interessar para a instalação de cabos submarinos. E mesmo no século XXI, quando satélites e aviões dominavam as comunicações globais, o arquipélago continua ocupando uma posição estratégica entre continentes. Poucos países demonstram de forma tão clara como a geografia pode manter sua importância ao longo de centenas de anos. Mas a história de Cabo Verde não é feita apenas de mapas e rotas marítimas. Ao longo dos séculos, povos africanos e europeus construíram uma identidade única. Surgiu uma cultura própria, uma culinária característica, tradições singulares e o crioulo cabo-verdiano, idioma falado pela... Lembrando que não só o crioulo cabo-verdiano, mas também o português. O português é o idioma, oficial do país, ou seja, da República de Cabo Verde. A maior parte da população. A música também se tornou uma das marcas do país. Ritmos como a morna ganharam reconhecimento internacional, especialmente através da cantora Cesária Évora, conhecida como a diva dos pés descalços, que levou a cultura cabo-verdiana para os palcos do mundo inteiro. Entretanto, talvez nenhum elemento seja tão importante para compreender Cabo Verde quanto sua diáspora. Durante gerações, milhares de cabo-verdianos deixaram o arquipélago em busca de melhores oportunidades. Hoje existem comunidades cabo-verdianas espalhadas por Portugal, França, Luxemburgo, Países Baixos, Itália e Estados Unidos. Estima-se que haja mais descendentes de cabo-verdianos vivendo fora do país do que dentro dele. Isso significa que Cabo Verde possui uma influência global muito maior do que seu tamanho territorial sugere. As remessas enviadas por imigrantes ajudaram famílias, financiaram negócios e contribuíram para o desenvolvimento econômico nacional. De certa forma, a diáspora tornou-se uma expansão geográfica do próprio país. Quando a independência chegou em 1975, após mais de 5 séculos de domínio português, os desafios eram enormes.
O país possuía poucos recursos naturais, dependia de importações e enfrentava limitações estruturais significativas. Muitos acreditavam que o futuro seria difícil, mas Cabo Verde surpreendeu. Enquanto diversos países africanos enfrentavam guerras civis, golpes militares e instabilidade política, o arquipélago construiu instituições relativamente sólidas, fortaleceu sua democracia e investiu em educação. Com o passar do tempo, tornou-se uma das democracias mais estáveis do continente africano e um dos países com melhores indicadores de desenvolvimento humano da região. Essa estabilidade abriu espaço para uma nova fase econômica. O turismo cresceu rapidamente, especialmente nas ilhas do Sal e da Boa Vista. Suas praias de areia clara, águas cristalinas e clima agradável atraem visitantes de toda a Europa. Hoje, o turismo representa uma das principais fontes de renda do país, mas mesmo nesse setor, a geografia continua exercendo influência direta. Como praticamente tudo precisa ser importado, desde alimentos até combustíveis, os custos logísticos permanecem elevados. Isso torna a economia vulnerável às oscilações internacionais e reforça a importância das conexões marítimas e aéreas. Existe ainda outro aspecto frequentemente ignorado quando observamos Cabo Verde no mapa. Apesar do seu território terrestre ser pequeno, sua zona econômica exclusiva cobre uma área marítima gigantesca. Em outras palavras, o país possui direitos sobre centenas de milhares de quilômetros quadrados de oceano. Isso amplia enormemente sua importância estratégica. Pesca, monitoramento marítimo, recursos oceânicos, proteção ambiental e segurança regional. O mais complicado que eu vi até agora aqui em relação a Cabo Verde seria trazer de outros países alimentação, a reposição, de combustível, que não tem no país também. Ou seja, tudo isso, de certa forma, a gente percebe que Cabo Verde importa, para tentar suprir, a demanda do país. É uma situação bem complicada, mas assim, apesar desses pontos negativos e de vários outros, da história, Cabo Verde parece ser um bom lugar, principalmente assim, para se visitar, tem muitas ilhas bonitas. Tornam-se temas fundamentais para o futuro do arquipélago. Além disso, diversas rotas comerciais atravessam o Atlântico próximo à região. Em uma época em que cabos submarinos transportam grande parte da internet mundial e navios continuam movimentando a maior parte do comércio global, a localização de Cabo Verde continua sendo um ativo valioso. E então chegamos ao acontecimento que colocou o país diante dos olhos do mundo de uma forma inédita: o futebol. Durante décadas, a seleção cabo-verdiana era praticamente desconhecida fora do continente. Cara, a Vozinha é um baita do goleiro, ajudou a formar uma geração de jogadores cada vez mais competitiva. Conseguiram Muitos atletas desenvolveram suas... pela primeira vez para a Copa do Mundo. E assim, volta a ressaltar ainda, que de fato, o Vozinha realmente ajudou essa seleção aí para frente, hein? Baita de um goleiro. Merece com certeza um contrato aí num clube bem grande, Seja aqui no Brasil, seja em outro país, realmente é uma pessoa que merece, não só ele, mas também todos os jogadores de Cabo Verde. Carreiras em ligas europeias de alto nível. Aos poucos, a seleção começou a crescer, a surpreender adversários e a conquistar respeito internacional. Até que veio um momento histórico: a classificação para sua primeira Copa do Mundo. Para um país com menos habitantes do que muitas cidades médias brasileiras, o feito chamou a atenção global. Milhões de pessoas passaram a perguntar algo que geógrafos, historiadores e navegadores conhecem há séculos: onde fica Cabo Verde? E essa pergunta revela algo fascinante. Durante toda a sua história, o arquipélago esteve conectado ao mundo. Foi importante para as grandes navegações, participou das principais rotas comerciais do Atlântico, conectou África, Europa e Américas, espalhou sua população por diversos continentes. Tornou-se um elo entre diferentes culturas, mas mesmo assim continuava relativamente desconhecido para boa parte da população mundial. A Copa do Mundo mudou isso. O futebol transformou-se em uma vitrine geográfica. Pela primeira vez, bilhões de pessoas viram aquele pequeno conjunto de ilhas aparecer em mapas exibidos durante transmissões internacionais. Jogadores como Vozinha, um dos símbolos da seleção cabo-verdiana, passaram a representar não apenas uma equipe de futebol, mas todo um país que finalmente ganhava visibilidade global. De repente, o mundo começou a descobrir que existe uma nação singular no meio do Atlântico, construída sobre vulcões, moldada pelos ventos do Saara e posicionada em uma das regiões mais estratégicas do planeta. No fim das contas, Cabo Verde oferece uma das maiores lições da geografia mundial. A importância de um país não depende apenas do seu tamanho. Cabo Verde encontrou relevância em algo diferente: sua posição.
porque ao longo de mais de 5 séculos, sua localização transformou pequenas ilhas vulcânicas em uma ponte entre continentes, culturas e civilizações. Transformou um arquipélago aparentemente isolado em um dos pontos mais conectados do Atlântico e transformou um pequeno país africano em uma história muito maior do que qualquer mapa consegue mostrar à primeira vista. E é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, é novo por aqui, curte pra caramba o conteúdo, inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificação para você receber todas as notificações aqui do canal, porque sempre quando a gente lançar um vídeo novo, o YouTube te avisa. Deixa seu like aí para fortalecer mais ainda os vídeos aqui do canal, assista os demais vídeos, inclusive do lado esquerdo da tela de vocês mais um vídeo, né, com certeza muito interessante aqui do canal. E aí, você conhecia a República de Cabo Verde? Sabia, né, que a seleção de Cabo Verde tinha, né, conquistado esse direito de jogar na Copa do Mundo pela primeira vez? Valeu, pessoal, muito obrigado por terem assistido até o fim. Vou indo nessa e até o próximo vídeo.